Olá, boa tarde, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso encontro semanal. Semana passada não foi possível fazer a gravação, mas esta semana estamos aqui, continuamos, com aquele tema sobre Moisés. Eu quero partilhar com você o que eu vi sobre esse mestre, A gente vê falar muito sobre Moisés, ele é o libertador e tal, Libertador do povo dos israelitas, lá da escravidão de Faraó, no Egito. E a gente não imagina como ele é um mestre, ele é um verdadeiro mestre. Às vezes normalmente a gente procura escritores, mestres da ciência, mestres daqui e de lá, e nós temos na mão, temos acesso ao mestre, que ensina não só uma doutrina, mas ele ensina o motivo pelo qual nós devemos acreditar, ter fé, confiança em Deus. Que às vezes a gente separa uma coisa da outra. A gente às vezes vê muitas pessoas dizer assim, eu não quero saber de religião. Minha religião é a minha vida. E é mesmo, a religião é a vida. Mas o princípio básico, essa educação na fé, na religião, o porquê que esse é que me chamou a atenção, por que nós precisamos observar a lei do Senhor? Por quê? É isso que precisa, É isso que nós precisamos, saber por quê. Para muita gente, você pode saber, você que participa, você conhece, mas muitas pessoas colocam a participação como pessoas interessadas em buscar a sua religião, o seu conceito de vida, coloca isso daqui como a última coisa. Parece que muitas pessoas não têm o menor interesse, porque acha que isto é alguma coisa um ensino muito restrito e separado da vida, daquilo que se refere à vida, de um conceito de vida, de vivência. É isso que Moisés ensina aqui, que é diferente. Quando ele diz assim, doutrinando aquele povo depois que já libertou eles da escravidão, ele começa dizendo, não sigam outros deuses. Esses deuses aqui está com D minúsculo. São ídolos, são deuses imaginários que não têm poder nenhum. Ou seja, aquelas figuras que nós consideramos como deuses, mas de Deus não tem nada, porque não tem poder. Não criou nada, não tem poder para nada, são deuses imaginários, criados, são deuses criados e não Deus criador. Essa é a diferença. Então, esse Deus, não sigam outros deuses, ele dizia para aquele povo. Quer dizer, não sigam ídolos, não se deixe enganar. Não se deixe enganar. O nosso Deus, em contrapartida, ele vai dizendo, o nosso Deus é um Deus zeloso.
não o provocareis. Não o provocarei. Nós não podemos provocar Deus. Esse provocar Deus é mesmo com a nossa vida. Desrespeitar Deus, desrespeitar o seu ensinamento, isso é provocar Deus. Então, e a gente precisa ter cuidado, né? Porque Deus é Deus, é o ser todo-poderoso, é o nosso Deus, é o nosso Salvador. E diz assim, ele vai recomendando como eles deveriam proceder. E quando teu filho perguntar que leis são estas que ele nos prescreveu, então pode responder assim: éramos escravos de Faraó no Egito e ele nos libertou. Para que ensinamento mais adequado do que esse? Nós éramos escravos. Às vezes o filho pergunta para os pais: por que você segue Deus? Então é isso que ele quer dizer na prática para nós. Ele diz: responderás para os teus filhos: éramos escravos no Egito e ele nos libertou. Para que graça maior? Para que bênção maior do que essa? E a pessoa receber assim a libertação, o perdão, libertar de alguma coisa que está nos prendendo, né? Muitas vezes tem tantos faraós que nos prendem, que nos escravizam, né? Tantos faraós por aqui, em qualquer lugar onde nós andamos, esse faraó pode ser eu mesmo me escravizando, né? Eu posso ser escravo de mim mesmo, ou daquilo que eu penso que está certo, que às vezes a nossa cabeça é assim. Quando eu penso que alguma coisa está certa, eu me afeiçoo tanto por aquilo que eu penso, ou pela formação que eu recebi, que eu penso e concluo tudo de forma completamente negativa daquilo que é o correto, daquilo que é o ensinamento de Deus. Eu fico escravo desse Deus que está dentro de mim, desse Deus que não é Deus, que eu acho que é poderoso, mas não é poderoso. Um falso Deus que está me enganando a mim mesmo. Então a nossa luta às vezes é conosco mesmo, não é contra alguém, é contra nós mesmos. Então é isso que ele orienta. Então ele diz assim para aquelas pessoas: fala para os seus filhos, os teus descendentes. Esse Deus nos tirou do Egito e nos conduziu a uma terra boa, aquela terra que ele nos havia prometido. Os filhos não sabiam o que Deus tinha feito. Fala isso. Deus é isso. Às vezes a gente fala de Deus, muitas pessoas podem ensinarem a doutrina, fala de Deus, mas o que é que fez esse Deus? O que é que está fazendo esse Deus para mim e para você e para os nossos? O que é que esse Deus está fazendo? Será que ele deixou de fazer? Fez naquele tempo para os israelitas e hoje esqueceu de nós? Nós somos pessoas desprezadas, abandonadas. Não, ele está caminhando conosco. E ele está nos tirando das escravidões do dia a dia da nossa vida.
esse Deus é um Deus libertador. É isso que eu concluí nessa partilha que eu estou fazendo contigo, e eu acho que isso é um grande ensinamento para a nossa vida, mas ninguém quer conversar sobre isso. Você já viu alguém querer conversar sobre Moisés? Nossa, isso é uma figura de muito tempo passado. Agora fala dos personagens fictícios, desse ou daquela mensagem que você possa estar recebendo. Personagens criados, fabricados para enganar. Se falar desses personagens, então, opa, nós estamos atualizados. Nós não queremos saber de gente do passado, não. Aquilo já passou há muito tempo, nem existe mais. E são esses os princípios que ele nos deixou, que ele ensinou aos nossos antepassados, que hoje nos sustentam. E quando nós não queremos seguir, nós estamos vendo aí o resultado, qual está sendo hoje. O resultado é tenebroso, Não adianta nem ficar falando, porque pensa que a gente está querendo condenar essa ou aquela geração. O resultado é tenebroso, é assustador. Não, mas é coisa do passado. Tá. Isso não existe mais. Muito bom. Se continuarmos a pensar assim, não sei onde a humanidade vai parar. Então ele vai direto, Moisés vai direto, com clareza, ele vai falando o porquê. O Senhor teu Deus é um Deus zeloso, guarda-te de esquecê-lo, evita esquecê-lo, não se deixe enganar esquecendo Deus. Olha, Deus é muito esquecido, o Espírito Santo nem existe. Jesus Cristo está aí estampado em todas os cartazes, mas é apenas figurativo. Mas para a gente moderna, entre aspas, é coisa do passado. Então guarda-te de esquecê-lo, pois ele te libertou. Nós precisamos ter gratidão a Deus. Gratidão. Eu não consigo ter palavras para agradecer a Deus pelo que Ele faz na minha vida. A cada dia da minha vida eu não tenho palavras. É só parar um pouquinho e refletir um pouco. Meu Deus, quanta coisa já passou, quanta coisa. A gente esquece. Então, ele diz assim: observa estes ensinamentos para que sejas felizes. Será que ele está falando uma grande besteira? Ou a base da nossa felicidade está em obedecer a Deus? Será que não está? E a gente está pensando que essa desobediência que existe é uma desobediência a todo mundo. Quantas pessoas a gente vê desobedece os pais, desobedece os professores, desobedece as leis e vai por aí afora. Só que quando, na hora que desobedece as leis, aí começa a doer no bolso.
Quando começa a doer no bolso, aí gera o quê? Pobreza. Aí, ó, o resultado está batendo a porta. Olha, tudo isso que você fez, tudo isso que você está fazendo, essa sua maneira de pensar, está te trazendo pobreza, privação material, está te faltando o necessário, você está gastando com o que não tem proveito algum, você está destruindo a tua saúde, você está destruindo a tua família. Ninguém pensa nisso. Mas não, mas eu sou de uma sociedade livre e atualizada, então eu preciso ser um com eles, né? Ora, eu não posso ser isolado do mundo. Deus me tira essa liberdade quando Deus está libertando. Eu fico muito preocupado com as pessoas, todo mundo fica preocupado com o que as pessoas pensam. Ah, eu penso que ele ou ela é assim. Que se dane o mundo. Eu não estou preocupado com o que pensa, com o que fala, eu não estou preocupado com isso. Porque eu teria que estar preocupado com o que pensam? Ah, não. Então, olha, são essa mentalidade. Essa mentalidade está trazendo um transtorno para a sociedade. Mentalidade de não acreditar. Nós temos dificuldade em acreditar que Deus é Deus, que Deus é bom, que Deus é poderoso. Eu não estou falando de um Deus qualquer, estou falando... Não, Moisés dizia, esse Deus a quem vocês estão vendo aí, servindo, é um Deus poderoso. Olha o que Ele fez conosco. Ele é um Deus poderoso, e é assim que nós precisamos ver Deus. Não é uma água morna. Eu sigo a Deus por quê? Porque Ele é poderoso, porque Ele me salvou, porque Ele me salva a cada dia, porque o seu braço é forte e Ele me tira do abismo cada dia. É por isso que eu preciso acreditar, porque Deus só se manifesta na nossa vida a partir da nossa fé. Quando nós não cremos nele, Ele também não está nem muito preocupado comigo se eu não creio nele. Ora, se eu não creio mesmo, então tanto faz como tanto fez. Mas isso gera um problema tremendo. Problema que às vezes não tem recuperação. Porque a minha cabeça foi formada desse jeito. Alguns professores colocaram ideias na minha cabeça. Imprimiram ideias negativas, ideias, né? E às vezes, em lugar de formar, deformou uma mente, ou várias mentes, e não tem mais jeito para voltar, porque aquilo está impresso na cabeça do indivíduo ou da indivídua. Não tem mais jeito de voltar. Não, eu estou aqui, eu estou amarrado aqui, eu não saio daqui. Esse é o problema. Esse é o problema que nós estamos vendo aí. Então, é que o tempo é meio curto, né? Eu queria ficar aqui mais um pouco com vocês. Mas o tempo é tão curto. Então, Deus nos liberta do sofrimento a cada dia. A cada dia que Ele age na minha vida, se eu deixar, Ele está me libertando, me salvando, porque a salvação é todo dia. Começa aqui, só vai terminar lá depois. Mas quando terminar a nossa passagem aqui, vamos ver se já na hora da chegada lá já estamos salvos. Porque o depois
é uma dúvida. Então, dúvida não porque nós cremos em todo caso, mas fica mais difícil. Vamos nós então. Então é isso. O mestre Moisés sabe ensinar, sabe formar, sabe nos formar do princípio básico para a vida. Aquele princípio que não pode faltar na nossa vida. Então é isso que eu queria partilhar com você hoje. Às vezes eu me emociono um pouco, mas sabe por que eu me emociono? Porque como a gente já tem mais de 30 anos um pouco, a gente fica observando, né? Observando a partir de nós mesmos e observando o que está em volta. E a gente vai vendo que se não cuidar, vamos falar aquele termo bem popular, a vaca vai para o brejo, né? E depois quem que vai tirar a vaca do brejo? É difícil. É difícil. Então vai depender de cada um de nós. É acreditar. Acreditar. Como não dá mais tempo, para tomar o teu tempo aí diante do vídeo, eu vou pedir para você ler o livro do Deuteronômio, só 5 versículos ou 6. Deuteronômio 6, de 1 a 6. Depois você vai vendo o que é que Moisés pretende fazer comigo e com você ainda hoje. Ele está fazendo, que a palavra de Deus, isso é palavra de Deus aprovada, a palavra de Deus não envelhece. Que o Senhor te abençoe, te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.